Vamos lá. Hoje vamos pensar sobre remadores. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Esse primeiro versículo vamos ler na Almeida Revista e Corrigida, essa versão. Vamos ler juntos, irmãos? Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Podemos ler mais uma vez? E com mais fervor, porque é a Bíblia, vamos juntos? Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros do mistério de Deus. Meus irmãos queridos, a carta de Paulo aos Coríntios tem alguns assuntos principais. Quando ele vai nessa primeira carta, ele trata alguns temas. Vou citar alguns. Ele trata a igreja como santuário onde o Espírito Santo habita. E aí ele trabalha a responsabilidade de cada crente, cada servo, cada cristão, na compreensão da sua vida como um santuário. Ele trabalha a edificação da igreja através de cristãos sensíveis. E como são esses cristãos sensíveis? Sensíveis para com aqueles que estão mais frágeis na fé, através de evangelização, através do zelo do cultivo, no culto público, no culto coletivo. Também nessa primeira carta, o apóstolo Paulo vai trabalhar o tema da relação sexual como união profunda entre um homem e uma mulher, tratando esse relacionamento como tema de exclusividade dentro do casamento. Ele também trabalha o batismo, a ceia. Vocês lembram bem desse tema desenvolvido na primeira carta? Ele trabalha o tema da ressurreição corporal de Jesus. São temas que ele precisou trabalhar, mas é interessante que são vários temas numa carta, né? Temas plurais. Mas por que isso, irmãos? Porque Corinto era uma cidade, irmãos, chave para o tráfego marítimo. Ela ligava a região do Egeu e o Mediterrâneo Ocidental. Então era muita ligação numa cidade. E é interessante que era um lugar que, como era um porto ali, que recebia gente de todo lado, então na cidade de Corinto se tornou um importante lugar de passagem. Foi no meio desse ambiente que o apóstolo Paulo estabeleceu uma igreja levando o evangelho. É interessante que vai nos dizer a palavra sobre o auxílio que ele recebeu de Priscila e Áquila. Ficaram ali mais ou menos com o apóstolo Paulo cerca de meses, 18 meses. Mas a gente tem informação bíblica que o apóstolo Paulo, ele fixou residência em Éfeso. E segundo o texto de Atos, aproximados 3 anos. E em algum momento da sua estada em Éfeso, Paulo escreveu uma carta a Corinto. E essa carta é de nós um tanto desconhecida, mas ela está mencionada. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo no capítulo 5, no versículo 9, ele faz menção a essa tal carta, que ele mandou à igreja. Se você observar lá, 1 Coríntios 5, 9, você vai ver ele fazendo referência. Então Paulo, ele voltou a escrever à igreja para corrigir os seus desvios. E é interessante que depois das palavras iniciais, quais são as palavras iniciais? As saudações paulinas, que está aí na primeira carta, nos versículos 1 a 9 do capítulo 1. Depois dessas saudações iniciais, Paulo começa, irmãos, desde o versículo 10 do primeiro capítulo, até fechar o capítulo 4, tratando a igreja. O tema que ele tratava era a divisão acerca de pregadores cristãos. Olha que interessante como ele precisou tratar esse tema. Ele começou a carta, ele usou 9 versículos para fazer a saudação, capítulo 1, versículos 1 a 9. Depois Paulo começa do versículo 10 do capítulo 1 até o final do capítulo 4, tratando a divisão na igreja por causa de pregadores. Paulo estava exortando a igreja à unidade. E ele começou tratando isso, dizendo: não pode ter essas brigas na igreja,
Lá em Corinto, sabe o que eles estavam brigando? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E aí Paulo vai trabalhar esse tema, vai falar sobre a mensagem da cruz, vai ensinar sobre a centralidade de Cristo, vai dizer para a igreja que é a mensagem de Cristo que é importante, e ele começa o capítulo 3 dizendo: nós somos tão somente cooperadores de Deus, é Cristo brilhando, é Cristo reinando, e a igreja cooperando, não precisa haver ciúmes, contendas. O apóstolo Paulo começa a trabalhar tudo isso, não precisa. E aí como que ele encerra o capítulo 3, para começar o 4? Aí ele encerra o capítulo 3 da seguinte maneira, observem: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são vossas, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes, as futuras, todas as coisas são vossas, e vós sois de Cristo, e Cristo de Deus. Ele fecha essa ideia e ele começa o versículo 4 dizendo, capítulo 4 dizendo, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do mistério de Deus. Se é para ter alguma consideração, se é para enxergar algum ser humano com algum olhar, que o olhar dos outros para nós seja um olhar de consideração de que eu sou um ministro, de que você é um ministro e também um despenseiro dos mistérios de Deus. Há duas palavras que vamos destacar então nesses versículos. Vamos destacar a palavra ministros. Pode voltar um pouquinho ao versículo, isso, está em negrito aí. Negrito é um jeitinho que a gente fala para dizer aquela letrinha mais gordinha. Não tem uma letrinha mais magrinha ali e não tem uma mais gordinha? Ministros não está mais gordinho? Dispenseiros não está mais gordinho? Na linguagem do computador a gente diz negrito, então é por isso que estou usando essa expressão. As letras em negrito, vocês estão vendo ali? Ministros e dispenseiros. Portanto, para Paulo, os homens têm que ter essa consideração: ministros e dispenseiros. É interessante, aí volta aquela telinha que você já passou, que Paulo vai falar sobre servo. Ele fala em dois momentos ali que a gente pode destacar. No capítulo 3, no versículo 5, o apóstolo Paulo vai falar sobre servos, ou ministros, depende da sua tradução. Mas a palavrinha que ele usa no capítulo 3, quando ele fala sobre o servo, é diáconos, servo. Diáconos. Agora eu estou lembrando do meu professor de grego, o pastor Wilson, primeiro que me deu aula de grego. Ele é o responsável por eu me apaixonar por essa língua. Foi ele, na primeira aula do seminário. Agradeço, pastor, muito obrigado pela sua dedicação. Muito obrigado, louvado seja o nome do Senhor. Diáconos, servo. Mas interessante que a palavra ministro volta a aparecer no capítulo 4. Só que ele usa outra palavra. Ele podia repetir diáconos, é servo. Mas Paulo escolheu e usou uma única vez quando escreveu essa palavra. Ele usou uma palavrinha chamada riperetes. Por que estou citando isso? Sabe por quê? É muito interessante. Diáconos, servo. Mas quando o apóstolo Paulo escolheu colocar aí que os homens nos considerem riperetes, sabe o que significa, irmãos? Riperetes é um servo, mas quer dizer um remador inferior. A igreja brigando por lideranças, fã-clube de pastores. Eu sou de Paulo, eu curto o Instagram de Cefas, eu sigo o canal do YouTube de Apolo. Paulo dizendo, mas eles não podem ser considerados pelos likes e pelas curtidas.
Eles não são nada, eles são remadores inferiores. É assim que os homens devem nos considerar, como servos, ministros de Cristo, como remadores inferiores de Cristo. Meus irmãos, é assim que Paulo quer. Vocês sabem o que eram os hiperetes? Vocês vão lembrar. Já viram em filmes aquelas embarcações grandes? É claro que embarcações grandes para o tempo antigo são pequenas para hoje, mas eram as maiores para o tempo antigo. Vocês lembram que não tinha o motor do barco, aquele negócio que funciona embaixo lá? Não tinha. A vela? Não, a vela não, o negócio embaixo, a hélice. Não tinha o trem. Era gente, eram escravos. E aí você já viu em filme, que você tem esse navio e lá embaixo tinha uns homens que ficavam ali, na sincronia. Lembram disso? Às vezes tinha alguém com chicote, uma pessoa que está no remem, ditando o ritmo. Sabe como eram chamados esses escravos que ficavam ali embaixo? Remadores inferiores, hiperetes. Eram os hiperetes. Ficavam lá no fundo. Muitos morriam de infecções, porque no fundo do navio havia umidade. No fundo do navio, se entrasse água era primeiro. Se tinha que alguém morrer afogado, os hiperetes estão aí. Mas eles estavam ali fazendo o navio andar, fazendo a embarcação ir para frente. Os hiperetes. Meus irmãos, se algum pastor se achar alguma coisa, tem que ler esse versículo. E eu tenho que lembrar, Eliudes, não é você, rapaz, é Deus. Você é um hiperetes nessa igreja, um remador. Não, eu não sou qualquer remador não, olha que chique, eu sou um remador inferior. E você, meu irmão, me dá a mão aqui, você também é um remador inferior. É isso que os homens devem olhar para nós e nos considerar. A casa é de Deus, nós somos remadores inferiores. E vou dizer para vocês, está bom demais. Como dizia o saudoso pastor Mauro Israel lá em São Gonçalo, é um luxo, já está bom demais. É um luxo ser remador inferior. Todos somos assim. E o que a gente pode aprender, irmãos, quando a gente entende que os homens devem nos considerar remadores inferiores? Primeira coisa que os homens devem nos considerar, irmãos, é que a preeminência é exclusiva de Cristo. Cristo que é preeminente, é Ele que está acima. O preeminente, irmãos, é aquele que está acima, que nem o que está ao redor consegue chegar a igualar a Ele. Aquilo que é preeminente está acima da possibilidade de comparação com aquilo que está até ao redor. Cristo é preeminente, Ele é excelente, Ele é superior. O que importa mesmo na igreja é Cristo. Nós somos remadores de baixa categoria. Ele é o Senhor, Ele é o nome sobre todo nome, Ele é o rei desse lugar, Ele é a estrela que brilha, Ele é o alvo da nossa vida, Ele é o nosso amor, Ele é o ponto de partida e também é o ponto de chegada, e é aquele que faz o percurso conosco. Tudo é por Cristo, Cristo é tudo, é o nome, é a bandeira, é o alvo para qual a nossa alma corre e nunca vai se cansar de correr, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como águias, subirão às alturas, porque Cristo é preeminente, irmãos. Ele é o Senhor dessa igreja. Qual o nome dessa igreja? O nome é Cristo. Quem manda na igreja? Quem manda é Cristo. Quem fala nessa igreja? Quem fala é Cristo. Ele é preeminente, irmãos. A igreja é de Jesus, e o apóstolo Paulo diz, e nós somos simplesmente remadores inferiores. Não precisa. Os hiperetes nem apareciam. Segundo lugar, a autoridade é exclusiva de Cristo, irmãos, porque nós não somos só remadores
inferiores, não. Nós somos remadores subordinados. O remador que fica na parte inferior da navegação desenvolve um trabalho braçal, e ainda é tão interessante que desenvolve um trabalho braçal ouvindo alguém dizer assim: remem, remem, e se na hora der preguiça, remem. Ainda bem que com Jesus nós não somos outra coisa senão amigos. Mas vamos entender aqui a chicotada não como um ato da escravatura, porque isso é coisa ridícula, mas vamos entender a Jesus disciplinando a gente, porque isso é ato de amor. Às vezes no serviço de Jesus a gente fica preguiçoso, aí vem a palavra de Deus, opa, esquenta a gente. Remem, trabalhem, aqui não é o lugar de descanso, aqui é o lugar de trabalho, para a glória de Deus. A voz que manda a igreja remar não é a voz do pastor, a voz que manda a igreja remar é a voz de Cristo. Nós somos simplesmente aqueles que obedecem. A autoridade vem de Jesus. É por isso que a gente precisa orar, irmãos. Orar e perguntar a Jesus o que Ele quer que a gente faça. Perguntar, bater uma conversa, um bate-papo, conversar com Ele: Senhor, o que o Senhor quer que façamos? Para onde o Senhor quer que sigamos? O Senhor manda e nós obedecemos. Terceiro lugar, irmãos, a glória exclusiva de Cristo. O navio sai de um lugar e chega no outro, isso é muito bom, mas a glória não é nossa, nós somos simplesmente remadores. A glória é de Cristo. Cristo é glorificado e nós estamos lá na posição de remadores, aguardando o mestre nos mandar prosseguir de novo a remar. É isso que acontece. O navio vai chegar, está chegando, chegou no porto, o comandante é recebido, nós somos riperetes, a gente fica quietinho lá, nossa função é esperar o comandante voltar e falar assim: agora é para o lado de lá. A glória é de Cristo, irmãos. Cristo não divide a glória, não divide, é só dele. A glória é de Jesus. Nós não estamos aqui para escrever o nosso nome na história, nós estamos aqui para glorificar o nome de Jesus. A glória é dele, e esse navio tem que andar, porque Jesus tem riperetes, ministros, servos, nós temos que trabalhar. E é muito bonito, irmãos, porque a igreja, como um navio, nunca para. Alguns riperetes estavam aqui no começo, como a sua mamãe, irmão Miguel estava aqui no começo, como outros que ajudaram a começar essa igreja, estavam segurando lá no navio, remando, nossos fundadores. Só que, irmão, chegou o momento de substituir. Aí alguns remadores foram para o céu, mas a igreja não parou. O comandante é o mesmo, mudou os riperetes, mudou a gente. Hoje estamos nós, caminhando. Agora, não pode ter uma caminhada sem sincronia. Você imagina, se um estiver puxando para frente e o outro para trás, o barco roda e não sai do lugar. Então é por isso que tem uma sincronia, tem uma liderança, é por isso que a igreja tem líderes. Não é para o líder ser melhor do que os outros, mas é porque tem uma voz de comando, no sentido de que há uma direção. Então, opa, remem para cá, queremos dobrar à esquerda, o pessoal da esquerda, levantem um pouquinho o remo, da direita, forcem um pouco, porque a embarcação vai virar, porque o comandante mandou, e tem uma liderança local, só para coordenar o trabalho. Então a função pastoral é coordenativa, mas não é uma função de preeminência, é de coordenação, porque nós vamos juntos para o mesmo lugar. Eu e você somos remadores inferiores, o que importa é o nome de Jesus.